Feliz sábado a todos, que Deus alcance os nossos corações, a sua palavra tem espaço em nossa vida, em nossa mente. Gostaria de convidar a todos a, como estamos, nós baixarmos a nossa cabeça e orarmos ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, nesse momento pedimos a Tua direção para o estudo da Tua palavra nessa manhã, que o Teu Espírito fale ao nosso coração e que o Senhor nos ajude a compreender a Tua vontade para a nossa vida. Nós te oramos por Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, o título da mensagem dessa manhã é Os Desafios da Família na Atualidade. E aí, eu fui pesquisar motivos que levam ao fim do casamento, né? O que provoca o fim do casamento? E aí eu encontrei algumas informações e eu digo a vocês que assim, se a gente fosse comentar a multidão de material que tem sobre esse assunto, realmente não ia dar 3, 4, 5 cultos, uma semana de oração não dava tempo, porque realmente tem muita coisa nessa área para ser dita. Muito bem. Então, dentre um dos artigos que eu encontrei, ele comentava sobre os motivos que levam ao divórcio, e eu vi uma estatística que eu acho que é interessante a gente comentar aqui. Em 2007, o número de divórcios registrados nos cartórios do Brasil eram de 22.195, certo? Ao longo do ano de 2007. Em 2021, esse número já era mais de 80 mil. Então, o número de divórcios no Brasil de 2007 a 2021 quase quadruplicou. Pode ser que tenha sido, porque no ano de 2021 teve a pandemia, né? Então teve um aumento aí do número de divórcios. Mas mesmo assim, a gente percebe que nos anos anteriores a quantidade não era muito menor. 2021 não teve um número anormal, excessivo de divórcios. Foi maior do que o 2020, mas não foi tão maior para se justificar pela pandemia, certo? O que a gente percebe aqui é que a quantidade de divórcios, de famílias desfeitas, aumentou excessivamente. E aí, nesses estudos, eles perguntavam o que teria sido como motivo, qual seria o motivo dessas separações, né? Pelo menos três estudos apontaram motivos em épocas diferentes. Então, estudos que foram feitos nos anos 90, estudos que foram feitos nos anos 2000 e estudos recentes apontavam um conjunto de motivos que levavam os casamentos ao fim. E aí eu comecei a comparar esses estudos, né? Estudos que tinham sido feitos, um que tinha sido feito em 87 com 40 pessoas, 40 casais. Outro que tinha sido feito em 95 com 600 pessoas. E outro em 2005 com mais umas 50 pessoas. Então, assim, é uma amostra bem relevante ao longo de 3 períodos de tempo, né? Distantes por mais de 10 anos. Então, comparando esses motivos, eu encontrei aqui 7 ou 8 que são os alegados, que são os apresentados pelos casais que se separam. É claro, não vão estar listados aqui todos os motivos de todo mundo. Eu peguei os motivos que apareceram nas 3 pesquisas que foram feitas, né? Então, seriam os motivos que são mais persistentes ao longo do tempo. E aí, quais seriam esses motivos? O primeiro motivo, que é o disparado, assim, todas as pesquisas que a gente pesquisou apresentava esse como o primeiro motivo, né? A questão da infidelidade conjugal. Depois deles, vinham os problemas com a família do cônjuge, né? Tem até um livrinho muito bom, que a gente não vai tratar sobre ele aqui, mas fica aí de sugestão, né?
Tem um livrinho muito bom com o título Como Lidar com a Sogra, certo? Beleza? Fica aí a sugestão. Mas não é só a sogra, né? Às vezes tem outras pessoas da família. E aí, algumas pessoas relatam que o casamento termina pela influência de outras pessoas, geralmente parentes, né? O terceiro motivo seriam problemas financeiros, brigas e desentendimentos, vícios como alcoolismo e drogas. E essa é uma questão importante, porque quanto mais o tempo passa, mais esse motivo se torna relevante, né? E é por isso que é importante que os casais cristãos procurem formar família dentro do ambiente cristão, né? Porque esse é um motivo que se espera que um cristão não teria para dar no seu relacionamento, né? Uma vez que ele é cristão, ele já se abstém do uso das drogas, do alcoolismo e tal, né? Então isso aí já seria um fator a menos para atrapalhar o relacionamento. E aí depois nós temos os casos de violência física, excesso de trabalho e negligência do lar e diferença de religião ou modos de vida. É interessante aqui que as pessoas dizem, eu vejo as pessoas dizerem, mas a pessoa lá, ele é favorável à religião, né? Ele não é da igreja, mas ele é favorável à religião. E é interessante que vários estudos desses que eu vi, eles apontam que diferenças de religião levou ao fim de casamentos. E é interessante que esses estudos foram publicados em revistas científicas não religiosas. Então, não é um material próprio da igreja, né? Porque alguém poderia dizer assim, não, isso aí é os crentes que inventou essa ideia para ninguém casar fora da religião e aumentar aí a influência da igreja. Mas não tem relação com isso. Esses estudos foram vistos em publicações de universidades, certo? Então não tem qualquer relação com o trabalho da igreja. Então às vezes a gente tende a diminuir esse motivo, dizer assim, mas o que importa não é isso aí não interfere. Mas interferiu, e os estudos indicaram que isso interferiu. Então o ideal é a gente ficar atento a essas questões, né? Uma outra curiosidade que eu achei aqui é que o item 3 parece o contrário do item 7, né? Não sei se vocês perceberam isso, né? O terceiro motivo mais citado é problemas financeiros. E o sétimo motivo é excesso de trabalho. Então, tem um ditado que Lutero gostava de dizer, que era o seguinte, o homem é como um bêbado tentando andar a cavalo. Quando ele não cai de um lado, em um extremo, né? Ele cai do outro lado, em outro extremo. E algumas vezes as famílias são afetadas pelo desequilíbrio de questões envolvendo recursos, né? Então, um dos extremos é a não manutenção financeira da família, a família ter dificuldade por falta de recurso financeiro. O outro extremo é que a família se concentrou tanto nisso, tanto no trabalho, que não tem tempo de ter contato próprio de família, né? Então, a família nesse contexto corre risco de virar uma grande empresa em que todo mundo trabalha, todo mundo administra, todo mundo resolve tudo, mas não tem tempo de família, né? É um perigo para a família no tempo atual, né? Infelizmente, a gente também tem motivos como 6, né? Casos de violência física que interferem na família. E esses dados não são apenas recentes, né? Então, há casos, essa informação aparece nos estudos desde os anos 80 para cá. E não parece que estão diminuindo, né? Então, isso é um problema para as famílias também. E aí eu selecionei algumas passagens da Bíblia e do Espírito de Profecia que falam sobre esses pontos, mas infelizmente eu não vou conseguir cobrir todos esses pontos, porque cada um deles dava uma semana de oração sozinho, certo? Então, se a gente fosse falar sobre qualquer dos temas de família, eles são muito extensos, tem muita coisa para se falar disso, né? É, inclusive, uma das dificuldades que a gente teve para trabalhar com o departamento de família esse ano na igreja. Porque se você vai falar da relação pais e filhos, tem um mundo de coisas que a gente pode falar sobre esse assunto.
E aí, se a gente vai falar do relacionamento dos solteiros, e aí você pode falar do relacionamento de amizade, a importância das amizades, de escolher as amizades, pronto, aí você tem um outro mundo. Se você vai falar sobre a escolha de um parceiro para a vida, a escolha de relacionamentos, né? Você tem uma outra quantidade de coisas. Olha, cada assunto que você pega na área de família é uma multidão dentro. É um assunto complicado. E aí, nessa manhã, então, eu selecionei alguns textos que falam sobre algum desses pontos aqui, para a gente conversar essa manhã, certo? O que faltou até a eternidade será pago. Muito bem. Olha só o que diz essa passagem de Efésios 5:33. No capítulo 5 de Efésios, o finalzinho do capítulo, ele vai comentar vários conselhos para os casais, né? Para a relação marido e mulher. E lá, ele vai comentar vários pontos, comparando a relação do marido com a mulher, com a relação entre Cristo e sua igreja. E aí ele termina isso dizendo o seguinte: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. É interessante que algumas das versões da Bíblia diz assim, que o marido, vocês também amem a sua mulher como a você mesmo. E aí algumas traduções da Bíblia trazem assim, como parte de você mesmo. Porque nos versos anteriores diz assim, que o marido deve cuidar bem da mulher, porque ninguém a sua própria carne odeia. Antes dela cuida e alimenta. Então a ideia aqui nesse texto seria falar da mulher como parte do marido, né? O marido e a mulher uma só carne, então o marido deveria amar a esposa como parte de si mesmo, né? E o texto conclui dizendo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, o plano ideal de Deus para a relação do casamento é que o amor e o respeito façam parte dessa união, né? É interessante que vários desses problemas que a gente cita, eles de alguma maneira afetam esse princípio, né, que o texto bíblico apresenta. De alguma maneira as coisas começam a desandar, distanciando do propósito original de Deus. E isso muitas vezes leva o casamento a estágios que a gente corre o risco de não conseguir retornar para o estágio que era o plano de Deus. Olha só o que diz Efésios 4. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então veja, essa passagem aqui, ela não está falando do relacionamento do casal, está falando de uma maneira geral. Mas se há um lugar onde esse princípio precisa ser aplicado, é no relacionamento do casal, né? Se eu preciso seguir esses princípios para viver bem com o coletivo da igreja, com os outros irmãos, muito mais eu preciso estar atento a eles para o relacionamento familiar. Então o texto fala sobre a necessidade de guardar as palavras, né? Guardar a língua, para evitar que a gente diga uma palavra torpe que não gera edificação, né? Tem uma passagem lá de Provérbios que diz assim, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Veja, eu citei essa passagem que fala de mulher, mas entenda que esse mesmo princípio se aplica também ao seu esposo, né? O homem sábio trabalha para edificar a sua casa, e o tolo, o insensato, derruba ele mesmo, né? Então, para ambos os casos é aplicável, mesmo que a passagem esteja falando apenas da mulher. E aí o que a gente percebe é a necessidade de usar no lar palavras que geram edificação. E aí o texto não fala apenas disso, porque muitas vezes nos nossos relacionamentos, as coisas que a gente diz, as coisas que a gente faz, traz resultados nos outros que a gente muitas vezes não percebe ou não sente.
E aí o texto diz, olha, tenha cuidado com as palavras que você fala. Mas além disso, ele diz o seguinte, ó, livrem-se de quê? De toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e maldade. Veja, quantas vezes os relacionamentos não são manchados por essas coisas? Quantas vezes a amargura de um problema que não foi resolvido no passado, ou de uma ofensa que foi sofrida, não marca a história daquela pessoa pela vida inteira. E aí, às vezes, a gente cultiva as raízes do nosso próprio sofrimento. Quando a gente alimenta pensamentos passados que trazem para nós sensações ruins, a gente está cultivando o mal em nós mesmos. Coisas que não trazem edificação para o lar e também não trazem para você individualmente. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente cultiva, quais são os sentimentos que a gente cultiva no nosso coração, né? O texto começou falando de palavras, mas ele não para aí, ele passa para o estágio das emoções, né? A gente precisa gerenciar as nossas emoções, controlar aquilo que a gente quer que se desenvolva em nós. Tem uma frase de Lutero em que ele diz o seguinte: eu não posso evitar que os pássaros voem por cima da minha cabeça, mas eu posso evitar que eles façam ninhos. Então, pode ser que eu não consiga evitar de sentir a amargura, de repente se sentir ofendido com algo que aconteceu comigo, que eu senti ou de que eu fui vítima. Eu talvez não possa evitar isso, mas eu posso evitar que essas coisas criem no meu coração o espaço maior do que o que elas deveriam ter. O texto bíblico diz o quê? Livrem-se de toda. Se há amargura no nosso coração por coisas passadas, é o momento da gente juntar todos esses sentimentos ruins, a gente colocar numa caixa e jogar no lixo, botar para fora, para que isso não ocupe o nosso pensamento, não ocupe as nossas emoções e se tornem alvo de nossos pensamentos constantes. Às vezes a gente corre o risco de pensar coisas ruins o tempo inteiro, por causa de experiências passadas. E aí a gente pode até dizer, mas realmente eu tenho motivo para ficar chateado com aquilo. Mas mesmo que você tenha motivo para ficar chateado, desgostoso, mas veja, por quanto tempo você quer que esse mal tenha espaço na sua vida? Por quanto tempo você quer permitir que ações de outras pessoas afetem o seu bem-estar? Nós não podemos ser apenas vítimas de eventos externos. A gente precisa gerenciar essas coisas, sabe, irmãos? A gente não pode deixar que o nosso coração se encha de amargura, de dor, por causa de eventos externos, de maneira que a gente deixe de pensar nas coisas positivas da vida. Que queiramos ou não, a vida tem coisas positivas. Somente vivo nós podemos conhecer a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se tudo na vida dá errado, a graça de Cristo é um motivo suficiente para que a gente viva bem nessa vida, nessa experiência, confiante de que a eternidade será infinitamente melhor do que qualquer coisa aqui. Então a Bíblia nos convida a agirmos assim. Mas veja, o texto começou falando das palavras, num segundo momento ele falou sobre as emoções, e agora o texto passa para o campo das ações, uma terceira fase aqui do texto, né? Ele diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então eu preciso tomar cuidado com as minhas palavras, eu preciso tomar cuidado com as minhas emoções, e eu preciso agir conforme a vontade de Deus. Eu preciso tomar cuidado com as minhas ações. A Bíblia então estabelece três estágios para nós gerenciarmos os nossos relacionamentos, entende? É o cuidado com as palavras, com as emoções e com as ações. Que a gente possa agir conforme o texto diz, perdoando-nos mutuamente, porque todos nós temos motivo para pedir e conceder perdão, né?
Todos nós somos pecadores, como Cristo nos fez para conosco. Olha só essa passagem aqui do lado adventista, página 310. Se não sois de temperamento compatíveis, não seria uma glória para Deus. Oi? Se não sois de temperamentos compatíveis, não seria uma glória para Deus mudar de tal disposição? Marido e mulher devem cultivar respeito e afeição um pelo outro, que foi aquilo que a gente leu na passagem de Efésios, né? A primeira das passagens que a gente viu. Devem guardar o espírito, as palavras e as ações, a fim de que nada seja dito ou feito que irrite ou moleste. E aqui é o desafio, né? Não fazer nada ou não falar nada que irrite ou moleste. Olha o desafio. Um grande desafio, né? Deve cada um ter cuidado do outro, fazendo tudo em seu poder para fortalecer sua mútua afeição. Veja só o que o texto aqui está dizendo, né? Tem coisas que vão interferir na família que não estão no seu poder. Pode ser que aconteça uma crise grande, todo mundo perca os empregos e as famílias comecem a ter dificuldade por causa de uma situação que não está no seu poder. Isso pode acontecer? Pode. Há casos em que as pessoas esperada e isso pode afetar a família. Isso pode acontecer. Mas veja, o que o texto aqui está dizendo é que a gente precisa procurar tudo que a gente pode fazer. Tudo aquilo que está no nosso critério, tudo aquilo que está no nosso poder. E as nossas ações precisam ser coordenadas no sentido de fortalecer a mútua afeição do casal. Entende? O objetivo dos nossos esforços em família deve ser fortalecer a estrutura do casamento, a afeição mútua de um para com o outro. Muitos dos problemas que nós citamos no início são decorrentes claramente de um enfraquecimento das afeições mútuas. Dos vários pontos lá, a gente poderia dizer que resumidamente é isso que acontece. As afeições do casal começam a enfraquecer, porque os pensamentos estão voltados para outras direções que não para o fortalecimento da família. E às vezes, sabe, é como a vida espiritual. Alguém que aceitou o evangelho geralmente não abandona o evangelho de uma hora para outra. O sujeito está lá, consagrado, buscando a Deus, do nada bate assim na cabeça dele. Eu vou para o mundo, vou curtir, vou para a gandaia. Eu, pelo menos, nunca vi isso acontecer, né? O cara está aqui na igreja. Geralmente, quando alguém abandona a fé, isso é resultado de uma sequência lenta, sucessiva e gradual de ocasiões que a pessoa vai deixando a fé. Na família acontece do mesmo jeito. Eu não consigo imaginar um caso em que o casal está fortalecido, as afeições de um pelo outro, e do nada o casal super bem, tudo tranquilo, e do nada ele diz, ei, vamos nos separar? Não é assim que acontece, né? Geralmente o vínculo familiar vai se distanciando, a proximidade do casal vai diminuindo, né? E essa ligação fraca do casal pode gerar a quebra da família em um momento posterior, seja por qualquer que seja o motivo. Para que a gente evite isso, a gente precisa seguir o conselho que diz: fazer tudo em seu poder para fortalecer sua mútua afeição. Digo a ambos que busquem ao Senhor, em amor e bondade, cumprir vosso dever de um para com o outro. Então, aqui a gente encontra a necessidade da gente ter um propósito em nossa família. Pode ser que em muitos momentos a gente haja sem propósito. A gente pode um dia sair para caminhar ao léu. Eu não sei para onde eu quero ir, eu não sei onde eu quero chegar, eu sei que eu só quero dar uma caminhada para espairecer a cabeça e pronto. Mas que a nossa família não seja assim. Tem uma música secular que fala sobre deixar a vida te levar.
Provavelmente, como é famosa, vocês tudinho já ouviram a música aí na cabeça de vocês, só de eu falar a expressão, né? Mas veja, a nossa família não pode ser assim. Não pode ser como um barco à deriva que a gente não sabe onde quer chegar. Nós precisamos estabelecer, então, um propósito de que a nossa família precisa construir um laço entre cada um dos membros, de maneira que, mesmo que as dificuldades venham, a família não seja abalada por causa dessas dificuldades exteriores que não dependem de nós. Olha só o que diz essa passagem aqui do livro de Tito. Ensine as mulheres mais idosas a serem calmas e atenciosas em tudo quanto fizerem. Não devem andar de um lado para o outro, falando mal dos outros. E não devem beber demais, e sim serem mestras do bem. Estas mulheres mais idosas devem instruir quem? As mulheres mais jovens a viverem sossegadamente, a amarem o marido e os filhos. Olha, essa passagem é extremamente interessante. Eu quero ver com vocês outros 2 textos do Espírito de Profecia sobre esse mesmo assunto, em que a irmã White comenta essa passagem. Olha só o que a gente encontra aqui. Se uma mulher relata a um homem suas dificuldades de família, ou se queixa do esposo, ela transgride seus votos matrimoniais, desonra seu esposo e derruba o muro erguido para preservar a santidade da ligação matrimonial. Abre de par em par a porta e convida quem, irmãos? Convida Satanás a entrar com suas tentações perigosas. Isso é exatamente o que Satanás deseja. Se uma mulher vai ter com um irmão cristão para lhe narrar suas mágoas, decepções e provas, dever-lhe-ia ele aconselhar, se é que ela precisa confiar a alguém as suas dificuldades, a escolher irmãs como confidentes suas. Veja a passagem anterior, fala que o papel das mulheres mais velhas, as cristãs com mais experiência, seria o de aconselhar as cristãs com menos experiência sobre o domínio da família, sobre a área da família, né? Então, quem deveria, se a gente precisa procurar alguém para conversar, o destino seria alguém do mesmo sexo. É isso que a palavra apresenta, né? Às vezes surge um problema enorme, porque a pessoa escolhe, uma mulher escolhe um confidente do sexo oposto, ou um homem escolhe um confidente do sexo oposto, para falar de suas dificuldades no relacionamento. E isso o texto do Espírito de Profecia deixa claro, que abre as portas para Satanás entrar no relacionamento. Se a gente vai abrir a porta do nosso relacionamento para alguém entrar que não seja aquele que deseja destruir a nossa vida. Nós colaborarmos, fazer isso é colaborarmos com um plano do inimigo para destruir você mesmo. Olha só essa outra passagem. Quantas vidas se tornaram amargas pelo ruído dos muros que guardam a intimidade de cada família e que foram destinados a preservar sua pureza e santidade. Uma terceira pessoa é admitida na confiança da esposa, poderia ser do marido também, e seus particulares problemas de família são franqueados a um amigo especial. Isso é um artifício de Satanás para tornar esquivo o coração dos cônjuges. Que isso tenha fim, que quantidade de problemas seria evitada. Encerrai em vosso próprio coração o conhecimento das faltas um do outro. Contai vossas mágoas apenas a quem? A quem, irmãos? A Deus. Só Ele vos pode dar o conselho adequado. E segura consolação, que será pura, sem nenhum amargor. Veja, quando a gente tem algo que a gente quer conversar, você sente a necessidade de desabafar com alguém, o que esses 3 textos nos orientam é no sentido de procurar alguém que seja mais experiente,
de mais idade, do mesmo sexo, isso se for necessário, porque a orientação é buscar a Deus. Deus ele está disponível a qualquer momento para ouvir as nossas súplicas, as nossas preocupações. Nós não deveríamos franquear as nossas dificuldades a outra pessoa antes de termos feito com quem realmente pode resolver. Um amigo pode sentar e pode ouvir você, mas Deus pode lhe ajudar a resolver esse problema. Nas nossas dificuldades, que a nossa primeira preocupação seja buscar a Deus, porque é Deus quem pode nos ajudar, é Deus quem pode nos conduzir, é Ele que pode iluminar o nosso pensamento. Uma outra passagem aqui, tratando agora de outro assunto, né? Eu estava tentando coletar textos que falassem daqueles 8 motivos lá do início. Olha só essa outra passagem também do lado adventista. Não é a melhor coisa aparentar o quê? Aparentar ser ricos, ou algo acima do que somos na verdade. Humildes seguidores do manso e humilde Salvador. Não nos devemos sentir perturbados se nossos vizinhos constroem suas casas e as mobiliam de tal forma que não somos autorizados a acompanhar. Como será que Jesus considera nossa provisão egoísta para a satisfação do apetite, para deleitar nossos hóspedes, ou para satisfazer nossa própria inclinação? Torna-se um laço para nós procurarmos fazer ostentação ou permitir a nossos filhos que estão sobre o nosso domínio que o façam. Então veja, nós vimos no começo que problemas financeiros também interferem na família. E um dos motivos que ela apresenta aqui é você tentar parecer ser mais rico do que você é. Tem uma passagem que os soldados procuram a João Batista. E aí perguntam, todo mundo chegava para João Batista e diz, para a gente ser salvo, eu faço o quê? Os soldados foram lá também. E aí quando eles perguntaram a João Batista disse para eles, não maltratem ninguém, mas contentai-vos com o vosso salário. Veja, contentar com o próprio salário é uma ideia interessante, porque a questão aqui é que a gente não deveria ultrapassar os limites do nosso rendimento, né? Não adianta a gente querer viver com rendimentos que a gente não tem, né? Eu vi certa vez uma frase que dizia assim, há pessoas que compram aquilo que não precisam com dinheiro que elas não têm para mostrar a pessoas que elas não gostam que elas são coisas que de verdade não são. É a contradição do tempo moderno, né? É a pessoa gastar a vida, o tempo no vazio. Se Salomão tivesse aqui e eu visse isso, ia dizer, ó, tudo isso aí é vaidade. É como correr atrás do vento. O Lar Adventista, página 342. O Senhor gostaria que seu povo fosse providente e cuidadoso. Gostaria que praticassem a economia em tudo e nada desperdiçassem. Outra coisa que leva a família a ter problema é o desperdício, né? Às vezes a gente tem o cuidado, a gente tem mais cuidado quando tem poucos recursos do que quando eles estão um pouquinho mais abastados. A gente pode então ter o perigo de usar as coisas que a gente tem de forma frouxa, permitindo desperdiçar coisas. Veja, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, no final da refeição, ele disse aos discípulos, olha, recolham o que sobrou, para que nada se perca. Mas veja, Jesus tinha acabado de produzir um milagre ali. Que diferença faria se aquilo dali se perdesse, se foi produzido num instante, por um milagre? Mas mesmo Jesus, olhando o milagre que ele tinha feito, ele disse que nada se perca. Será que o desperdício também não é algo que tem corroído a vida de muitas famílias, deixando que muitas vezes as pessoas passem dificuldade porque desperdiçam? Olha só o que diz aqui. Quando fordes tentados a gastar dinheiro em bugigangas, deveis lembrar a abnegação e o sacrifício de Cristo para salvar o homem caído. Nossos filhos devem ser ensinados a praticar abnegação e domínio próprio. A razão por que tantos pastores sentem que têm
muitas dificuldades financeiras é que não contém os seus gostos, apetites e inclinações. A razão por que muitos homens vão à bancarrota e desonestamente se apropriam do alheio é que procuram satisfazer os gostos extravagantes de esposa e filhos. Quão cuidadosos deviam ser os pais e mães em ensinar os filhos a economia por princípio, por preceito e exemplo. Então veja, às vezes se dá preferência a coisas que não são tão necessárias e aquilo que é importante, aquilo que é necessário finda faltando. Por isso a gente precisaria ser cuidadoso para atender o conselho que é dado pelo Espírito de Profecia, de agir de forma econômica, de agir de forma controlada, e ensinar os filhos, por exemplo, a fazerem o mesmo. E eu queria terminar aqui com essa passagem. Dos conselhos que a gente viu no começo, a gente não conseguiu cobrir todos eles, porque, como eu tinha dito a princípio, cada um desses temas dava um estudo só para eles. E aí, quem sabe, em outra oportunidade, a gente não continue abordando esses assuntos, né? O importante é que a gente tenha em mente a necessidade de fazer o Senhor estar na nossa família. Pedir que Deus dirija o nosso lar. Dificuldades de todo tipo podem surgir. E aí, eu me lembro de uma passagem que está no livro Ciência do Bom Viver, que diz que nem sempre a experiência é suficiente para conduzir a nossa vida. Porque constantemente nós estamos sendo colocados em situações inovadoras que a gente nunca viveu antes. E aí, diante de uma situação nova, se a nossa confiança é na experiência passada, a gente sempre vai ter experiências novas ruins, que a gente não viveu aquilo, não sabe como viver. E aí ela apresenta lá a necessidade da gente trocar a confiança na experiência pela oração. Porque em qualquer momento difícil, em qualquer situação complicada que nós nos encontrarmos, Deus já esteve por ali. Deus consegue antever o futuro desde o presente. Por isso, aquilo que Ele escolhe para nós é melhor do que aquilo que você pode escolher. Então, irmãos, queria terminar com essa passagem. Todas as vezes que se fala de família, essa passagem fala muito forte. Para mim, eu acredito que deve ser para a igreja também. Diz o seguinte: embora possam surgir dificuldades, perplexidades e desânimo, nem o marido nem a esposa abrigue o pensamento de que sua união é um erro ou uma decepção. Resolva cada qual ser para o outro tudo o que é possível. Continuai as primeiras atenções. De todos os modos, anime um ao outro nas lutas da vida. Procure cada um promover a felicidade do outro. Haja amor mútuo, mútua paciência. Então o casamento, em vez de ser o fim do amor, será como que o seu princípio. O calor da verdadeira amizade, o amor que liga coração a coração, é um antegozo das alegrias do céu. Amém? O nosso desejo, irmãos, é que o Espírito de Deus tenha espaço na vida, nas famílias de cada um de nós. Se de alguma maneira eu tenho sentido que o meu vínculo familiar está meio fraco, nós podemos mudar essa realidade. Cristo, Ele pode olhar para muralhas como as muralhas de Jericó e tratar elas como frágeis ao som do vento. Aquilo que parece forte na visão humana pode ser facilmente derrubado por Deus. Mas sabe, mesmo uma casinha de palha, como a do profeta Elias lá, cercada por um exército inimigo, pode ser a maior fortaleza diante das dificuldades, porque ela é protegida por Cristo. A nossa família pode parecer para nós, em algum momento, como uma casinha de palha, passiva a ser derrubada por qualquer vento. Mas existe um Deus poderoso no céu, que pode fortalecer a mim e a você, fortalecer as nossas famílias, de maneira que mesmo a maior tempestade do mundo não possa derrubar. Faça de Cristo o abrigo da sua família. E aí eu tenho certeza que nenhuma dificuldade vai fazer se a sua família não alcançar a viagem. O barco da nossa família não precisa naufragar no mar, não precisa andar sem destino, porque Deus preparou para nós um porto seguro.
Nesse momento nós ouviremos um hino especial.